minutinho. Vou ficar aqui saindo em... Pessoal entrando aí, bacana. Mais alguns instantes a gente inicia aqui a nossa live, ok? Vamos ver aqui. Opa, parece que o nosso palestrante já entrou aqui. Ele apareceu. Muito bem, vamos lá. Vamos trazer aí o nosso palestrante de hoje. Muito bem. Aí está ele. Bom dia, Paulo. Tudo Bom bom? dia, tudo Bom bem? dia. Tudo bem. Então nós vamos começar aí o nosso bate-papo, né, a respeito de cuidados preventivos em relação a vícios, né? Antes de tudo, eu gostaria de apresentar aí o evento para todos que estão chegando, tá certo? E aí daqui a pouco a gente já começa o nosso bate-papo, tá certo, Paulo? Tá, tudo bem? Bom dia a todos aí. É um prazer participar. E vamos tentar contribuir aí com algumas informações pertinentes ao tema. Ok. Pessoal, vocês conseguem me ouvir bem ou tá muito baixo o meu áudio aí, Paulo? Não, eu tô conseguindo te ouvir. O meu medo é o meu áudio não chegar aí, mas pelo jeito vocês estão me ouvindo. Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Dá um ok aí nos comentários aí. Quem consegue me ouvir, dá um joinha. Paulo, se você puder aumentar o seu som também um pouquinho. Tá. Eu- Tá conseguindo me ouvir? Todo mundo tá Tô. conseguindo me ouvir? Eu vou falando até você falar assim, ó, tô ouvindo direitinho. Eu não Tá sei o que perfeito. é. Tá perfeito? Beleza, beleza. Então, pessoal, então, aí a galera tá dizendo que tá ouvindo bacana. Bom, vamos lá. Pessoal, sejam bem-vindos aí, né? Sejam bem-vindos aí ao nosso webinar CIPAT 2020, Cuidados em Tempos de Pandemia, tá ok? Nós estamos iniciando aí uma série de bate-papos com profissionais da área da saúde e segurança do trabalho, tá certo? E vão estar abordando um pouquinho sobre como se cuidar durante esse período aí que nós estamos vivendo, né, de quarentena. Bom, o nosso primeiro convidado é o Paulo, que já o apresento um pouquinho. Bom, só gostaria de estar me apresentando, tá? Eu me chamo Ricardo, sou educador aqui do Canto Caxiqui, tá? Educador social, trabalho aí com os jovens aprendizes, tá bom? Além de estar desenvolvendo aí alguns projetos junto com outros educadores, no caso, nosso colega aí, Marcelo, a Marta, tá bom? E também comigo desenvolve esse trabalho, né? Que é coordenado pelo Emerson, tá? Que é o nosso coordenador pedagógico aí, do outro lado do podcast. Gente, o podcast está aí trabalhando nessa área de aprendizagem, tá, com jovens e adolescentes desde 1976. Já são mais de 13 mil jovens formados nessa instituição. Atualmente nós trabalhamos, né, atualmente nós trabalhamos aí com jovens em situação de vulnerabilidade. Tá? Só está falando que meu som está baixo. Tá? Não, tá abafando. De vez em quando fica abafando aí não dá pra ouvir direito. Eu não sei se tu tá percebendo isso. Tá, Tenta e falar sem agora? um. Então, mas eu acho que é o fone que tá falhando. Não sei. É, deixa eu ver aqui. Se eu tirar isso aqui, peraí.
Se eu acho que se. E agora vocês conseguem me ouvir? Sim, tem que permanecer assim. Agora tá bacana. Mas eu concordo com os comentários aí. Tá abafando de vez em quando. Fala um Mas e pouco aí. agora? E agora, tá melhor? Tá conseguindo me ouvir, Paulo? Tô conseguindo. Tá bom. Gente, eu estava falando aqui que o Camp Caxingui, né, é uma instituição que está aí desde 1976, atuando com jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Atualmente nós estamos com o programa Transformação, né, a teoria inicial e o curso de aprendizagem juntamente com os jovens, tá bom? Hoje nós contamos aí com o apoio de mais dois educadores e o coordenador pedagógico que nos auxiliam aí a estar orientando, né, e formando jovens aí para o mercado de trabalho. Bom, gente, hoje a gente vai começar aí primeiro dos nossos bate-papos, né? Vai ser uma espécie de entrevista, né? A gente vai abrir um pouquinho, às vezes, para algumas perguntas de quem estiver aí nos acompanhando, tá bom? E o Paulo aí se prontificou a estar nos ajudando nesse trabalho aí, a estar falando um pouquinho a respeito de dependência química, cuidados preventivos, tratamento, tá bom, gente? Então, depois, né, eu vou disponibilizar para todo mundo que está nos acompanhando aí, tem uma entrevista completa aí com o Paulo, tá? Mais de uma hora aí de vídeo, tá certo? Para vocês, mais ou menos uma hora de vídeo, para vocês poderem acompanhar melhor aí esse nosso bate-papo com o Marcelo, tá bom? Pô, o Marcelo, ó, com o Paulo. Estou falando Marcelo aqui, o Marcelo tá me buzinando aqui. Tá abafando Fala, de vez em quando, mas diminuiu bastante o abafo aí. O som. diminuiu? Diminuiu, mas ainda continua falhando, assim. Continua falhando? Aí, quando você mexe aí, é igual antigamente, quando o pai da gente mandava a gente mexer na antena, no telhado. Aí, tá bom, aí. Segura aí, firma aí que pegou o SBT, isso. Certo. A antena tá boa aí, pessoal? Precisa pôr uma lombrinha na antena ou não? Tem que saber se o áudio tá bom. Ok, pessoal. Bem, vou falar um pouquinho aí do Paulo, tá certo, gente? O Paulo, ele é profissional aí na área de psicologia, um colega aí, né, de formação, nós nos formamos juntos, tá certo? Na Universidade Cruzeiro do Sul, ele é psicólogo clínico, atende em plataformas online, tá certo? Ele é formado pela Unitesp, especialista em tratamento com dependentes químicos, já atuou aí em ONGs, clínicas de reabilitação, tá certo? Além de atuar, né, no consultório, se eu não me engano, é em Suzano, não é isso, Paulo? É, no centro de Suzano. Eu Tem subloco um a sala consultório em lá, Suzano. também. Tem a demanda presencial, infelizmente, no momento tá um pouco complicado aí. Tem alguns lugares, né, que não estão atendendo, então alguns lugares também ficam assim restritos, né? Mas a plataforma online tem gerado bastante demanda, tem gerado bastante engajamento, né? E está sendo bem importante. Certo. E o Paulo também tem uma formação aí junto ao DENARC, né, de São Paulo, em Sim. relação ao trabalho de dependentes químicos, né? Paulo, se você quiser detalhar um pouquinho mais do seu currículo, fica à vontade, certo? Não, é isso aí mesmo. Eu acho que você fez uma boa introdução e o meu contato, né, é bastante assim proveitoso. Foi naquela época que a gente estava tendo supervisão, né, através do estágio. Eu tive contato com um ex-pastor evangélico que coordenava e era proprietário de uma clínica no município de Biritiba Mirim, né, que é um distrito de Mogi das Cruzes ali. E lá eu tive, além já daquele primeiro contato no estágio que a gente tinha na supervisão, eu pude trabalhar por um bom período lá. Uma época que agregou bastante conhecimento nessa área, né? Tendo contato com os pacientes internados devido a questões de abuso de substâncias, né? Então, todo o conhecimento adquirido, toda a experiência de escuta e toda a observação, ela é interessante quando traz esse conhecimento, quando agrega essa forma de passar para os familiares e para quem interessa, né, tem interesse por esse assunto, para que haja um crescimento e uma melhora na intervenção, né?
Então é uma área bastante interessante, é uma área bastante complexa, que tem muitos casos complicados, mas é uma área bem que me faz ficar bem motivado a continuar estudando e buscar e ajudar essas pessoas. Perfeito, Paulo. Então vamos lá, né? Paulo, a gente tem lido aí, observado muito, né, muitos artigos aí em jornais, revistas, que comentam a respeito do aumento, né, do consumo de álcool e drogas durante esse período que nós estamos aí de quarentena, de pandemia. Tudo bem que agora deu uma flexibilizada aí nas regras, né, de, Uhum. de saída e abertura de comércio, mas a gente tem percebido aí exatamente um aumento aí considerável, né, do álcool e das drogas. Você poderia falar um pouquinho que tem levado as pessoas durante esse período de pandemia a consumirem mais drogas, mais álcool? Sim, de uma forma assim bastante resumida, sem se aprofundar, né? Inclusive outro dia eu estava lendo um estudo chinês, né, de psicólogos lá da China sobre a cidade que surgiu o vírus, né? Eles classificam em três períodos, né, essa questão da pandemia, né? O pré, o durante e o depois, né? Então nós estamos vivendo uma fase de transição, né? Do durante para o depois, que aqui no Brasil está meio complicado entender como é que está sendo essa transição, mas lá na China foi bem delimitado, né? Falando um pouquinho do começo, né? Uma das características que aumentaram bastante assim a demanda foi a questão da ansiedade, principalmente caracterizada pelo fato das pessoas acharam que não sabiam, né, se ia durar muito. Então foi meio que tranquilo, muitas pessoas observando como um feriadão, como um período de descanso. E aí, ao passar do tempo, né, a dinâmica psicológica foi percebida que as pessoas meio que não deixa eu desativar aqui. Não que não sabiam direito quanto tempo ia durar, né? E o que iria acontecer, né? Existiu o pico, né? É um vírus bastante eficiente num período de transmissão. Então as pessoas começaram a ficar com medo e a ansiedade foi se exacerbando, né? Quando a ansiedade, quando os níveis de ansiedade se alteram, né, de uma forma muito subjetiva, as pessoas começam a querer compensar de várias formas, né? Então, um mecanismo de defesa do ego bastante característico nesse período é a compensação, né? Então, nessa questão da compensação, muitas pessoas começaram a comer muito, né? Comer em demasia, beber em demasia, e essa questão do vício está diretamente ligada a isso, né? Essa busca por saciar essa tensão, né? Tentar diminuir essa tensão. É aonde junta a fome com a vontade de comer, como diz o ditado popular, né? E muitas das vezes não dá certo, muitas das vezes vem as crises, né? Com o abuso, até possivelmente no futuro ter uma instalação de dependência mesmo, né? Mas a característica principal é essa que eu enxergo, né? Tem algumas pessoas que veem diferente, mas pelo que eu pude observar e ler, houve essa compensação desorganizada, né? Com muita tensão, com muita desorganização, né? Uma das características que foram instaladas no comportamento foi o tédio, né? Uma das coisas que pôde se observar, muitas pessoas se perderam por falta do contato com o outro, né? O ser humano precisa disso, né? O Freud já dizia, né? Mesmo sozinho, você não está sozinho, né? E aí houve essa desorganização. Instalando a desorganização, aconteceu toda essa demanda aí. Perfeito, Paulo. O medo, de alguma forma, ele tem algum tipo de importância? Se ele tem, né, qual é o seu funcionamento em relação a esse aumento do consumo de álcool, de drogas, e como que a gente pode combater o medo de alguma forma, né? Ah, tá. O medo,
é uma das principais, né, vamos dizer assim, coisas que caracteriza, né, o ser humano, através dos séculos e dos milênios, ele foi, né, desde a pré-história, quando o homem principalmente ia caçar e ele tinha uma planície muito aberta, né, já se instalava o medo de ser devorado por um predador, né? Então é uma coisa que nós carregamos biologicamente no nosso organismo, né? Nesse período que a gente está enxergando, enfrentando, o medo maior, mesmo sendo subjetivo, né, que ele vai se manifestar de várias formas, é a de não enxergar horizontes, né, de você não saber o que vai acontecer, né? Então, quando você não sabe, quando te foge a certeza e quando te instala essa insegurança, né, essa instabilidade, muitas vezes afetando até questões emocionais, você busca algo, né, em que se segurar, né? E as drogas, né, elas têm sido um escape, né, principalmente o álcool, né, inevitável para algumas pessoas, porque ele sozinho, assim, sem o uso de substância, ele não conseguiu, né, devido muitas vezes até o contexto social que ele se encontra e até por fraquezas, né, fragilidades, uma sensibilidade interna, ele busca, né, nessa muleta, né, nessa fuga, o prazer, né? Então, a relação é justamente essa, é um alívio de tensão através de uma alteração da consciência e uma vez alterada a consciência, entre aspas, ele acredita que está aliviando o medo e a dor. A relação é justamente essa, é tentar aliviar. Certo? A gente ouve também, né, enquanto profissional da área de saúde mental, muitos casos aí de ansiedade. E a gente sabe que, como você mesmo disse, que a ansiedade é um fator aí preponderante para o aumento do consumo do álcool e acaba entrando dentro desse ciclo de compensação. Ô Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho, né, como que os jovens e adolescentes podem trabalhar essa questão da ansiedade, esse combate da ansiedade, mesmo dentro de casa, né? O que eles podem fazer, né, como meios preventivos, né? Substituir esse ciclo de compensação com drogas, com álcool, com um ciclo mais positivo, um ciclo mais funcional, por assim dizer. Se você estivesse referindo a uma faixa etária do adolescente, é isso que você se refere? Ou o adulto? Tanto faz, o jovem, o adolescente, o adulto. Então, porque tem uma, assim, eu enxergo, né, que há uma diferença muito grande, né? A adolescência é um dos períodos mais complicados, assim, para se falar em organização interna, crescimento, não é tão simples como um adulto, por mais que seja um adulto imaturo, né? Mas vamos falar um pouco de cada, tentar ser o mais resumido possível, porque são duas faixas etárias que são bastante afetadas para a questão da ansiedade. Mas em se tratando do adolescente, no primeiro momento aqui, eu diria que ele precisa se enxergar nessa faixa etária, nesse momento de desenvolvimento, né? E buscar um crescimento em todos os âmbitos, né? Não somente no âmbito pessoal, mas procurar de uma forma dinâmica e inteligente se organizar internamente, né? Buscar uma estrutura egóica, né? Uma estrutura psíquica onde ele entenda que processo que ele está enfrentando, que é um processo muitas vezes de luto, né? O luto aqui, lembrando que não é somente o luto do falecimento de algum parente e tal, é um luto de deixar uma fase, né, que é de dependência financeira para a busca de uma independência e até mesmo uma estruturação no mundo prático, né? Isso é muito complicado, né? Ele entra em conflito por questões externas, né, de autoridade, de limitações financeiras, aonde muitas vezes ele não tem uma estrutura, não por vontade própria, e sim por questões sociais e questões de mercado de trabalho mesmo. Não tem como absorver todo mundo, né? Muito, várias vezes, né?
eles não conseguem ter um suporte psicológico de orientação profissional, então por isso que esse espaço aqui é importante, né? E é preciso esclarecer para ele que ele não está sozinho, né? É preciso esclarecer para ele que ele precisa buscar ajuda quando acontecer a demanda de, de uma perda do controle, ou então de frustrações, para que ele consiga seguir em frente. Não é fácil, né? E aí o que acontece? Ele, muitas vezes, na adolescência, ele precisa entender que o processo de amadurecimento envolve certas dificuldades que ele vai ter que enfrentar e não tem como fugir. Por isso que não é muito inteligente buscar as drogas, né? Vamos citar aqui as drogas ilícitas, né? Muito provavelmente ele pode ser acometido por algum momento por uma tristeza profunda, podendo progredir para uma depressão. Muito provavelmente muitos adolescentes vão ter dificuldade de lidar com a questão da ansiedade no primeiro emprego, né? Que é uma coisa também, uma experiência para ele também de crescimento. E o adulto, da mesma forma, ele, num momento como esse de ansiedade e de quarentena, ele pode se ver numa situação muito desorganizada. E aí já é diferente, porque o adulto, né, o adulto jovem, ele já tem uma oportunidade de enxergar o mundo, né, quando já trabalha, de buscar uma organização financeira, né? Eu sempre cito esses post-it, eu sempre cito agendas, onde ele pode criar um sumário, né? E aí a intervenção que eu sempre sugiro é justamente ele buscar aquela organização no campo prático primeiro, né? Ele identificar as coisas que ele está, muito provavelmente por carência ou então ansiedade, contraindo muitas dívidas, e aí vai desorganizar mais ainda a vida dele, né? Potencializar e até virar um gatilho, né? Porque também as compras compulsivas são algo que desorganiza bastante a vida da pessoa. E no segundo momento, a desorganização por meio de uso de alguma substância, né? Aonde ele pode perder o emprego, né? Aonde ele pode se afastar do meio social e familiar, e a desorganização e as dificuldades só aumentam. Então ele precisa observar, eu vi isso de uma forma, uma analogia, né? A vida é como se você observasse, principalmente no mercado de trabalho, é como se você observasse as ondas no mar. É muito interessante isso. Elas nunca são do mesmo tamanho e nunca vêm com a mesma intensidade. Então é preciso você observar tanto o mercado de trabalho como é essa dinâmica, como as ondas do mar. Você primeiro observa onde estão as ondas mais favoráveis, e aí você observa o mercado de trabalho também. Às vezes, hoje fala-se muito em logística, em tecnologia da informação, que é uma área que tem crescido bastante, mesmo com a crise, e aí você busca o seu sustento, busca ver se aquilo você tem condições e tem acesso para fazer e diminuir essa tensão. Uma vez que você se organize, uma vez que você tenha um horizonte, a tendência, estou falando de tendência, é as coisas se acalmarem. Uma vez que essa questão da dívida de gastos e tal, pode parecer no começo um probleminha pequenininho, mas tudo que foi um problema, né? Tudo que é um problemão para você um dia ele foi pequeno. Então você precisa observar todas essas questões de forma prática e buscar soluções. A intervenção e a lógica manda que você tenha uma organização no mundo prático bem eficiente e o resto vai se resolver. Certo, perfeito. Bom, então, deixa eu ver se eu entendi direitinho. Então, o que você está nos dizendo é que, num primeiro momento, a curto prazo, né, para o indivíduo, o consumo do álcool, das drogas em si, tem uma certa aparência, né, uma certa impressão de que alivia as questões de ansiedade, tristeza, sentimento de impotência, de dependência. Num primeiro momento, aparentemente isso alivia, né? No entanto, ao invés de aliviar, né, ou por meio de um uso, um abuso dessa substância, ao invés de aliviar, há uma potencialização, é isso? Então, ao invés de aliviar, o consumo da droga potencializa esse sentimento de ansiedade, dependência, impotência, frustração, medo, levando até uma paranoia, se assim for.
Ah, vai depender do tipo de pessoa, de organismo, né? Eu não sei se você lembra, no sábado eu comentei, né? O álcool ele vai ter uma consequência danosa para uma pessoa e para outra pessoa vai demorar mais, né? Para ter essas consequências. Não é que ele vai entrar numa paranoia na primeira semana, né? E também não é que não vai solucionar aquilo que ele está sentindo. Não é que não soluciona. A questão é que a tensão é muito grande, né, psicologicamente, né? E o alívio, ele é da alteração da consciência. Então, o álcool é depressor do sistema nervoso central. Como depressor, ele vai diminuir, né? Muitas vezes aquele pensamento ruim, ou então aquela coisa que a pessoa carrega como pensamento negativo, né? Mas não é que ele solucionou o problema continua. A questão é que vai aliviar algo que ele sentia antes, né? E que agora ele se vê dormindo através da alteração da consciência, ele se vê anestesiado, vamos dizer assim, né? E, e isso é danoso para algumas pessoas. Algumas pessoas conseguem viver bebendo, porém elas vão aparecer problemas orgânicos e médicos muito depois das outras. Não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio, entendeu? Porém, é importante fazer o alerta que isso não é solução, isso é atrair um outro problema, né? Isso É é só uma gerar. questão de mudança, né? É, porque na realidade a alteração de consciência vem desde da pré-história, dos gregos, né? Eles inalavam fumaça, né? Hoje em dia os inalantes e os solventes são drogas, né? Mais usadas do que muita gente imagina, porque assim, todo mundo imagina coisas ilícitas, né? Mas na realidade, o ser humano vem usando inalantes, solventes, drogas medicamentosas como solução de muita coisa. Então isso se transforma num ciclo muito perigoso, né? Que só se percebe isso quando se tenta sair disso, né? Quando você entra, é tudo mil maravilhas, né? Há uma experimentação, há uma experiência, como eles relatam, né? Como se fosse o primeiro beijo, e você começa a buscar aquela sensação de novo. Porém, o cérebro nosso, devido ao mecanismo de recompensa, ao sistema de recompensa, né, que está no hipotálamo e tal, ele gera essa marca e essa busca vai ser uma busca muito cruel, vai ser uma experiência muito cruel e muito danosa para ele depois. A paranoia que você citou não é com todas as pessoas nem com todo tipo de droga, né? A paranoia é um sintoma, é uma coisa que acomete a uma parte dos usuários, dependendo do ciclo que ele está do uso e dependendo da personalidade, das circunstâncias, da frequência de uso, é bem complexo, não é tão simples como a gente imagina. Certo. Ô, Paulo, você pode, não sei se é possível, né, fazer isso de modo breve, né, explicar para a gente esse funcionamento cerebral desse mecanismo de recompensa, né, que partes do cérebro estão envolvidas, né, se é uma alteração química por conta do uso da droga, ou se é por conta da liberação de hormônios, né, do bem-estar dentro do cérebro ou dentro do organismo do indivíduo, que trazem, né, esse sentimento de recompensa. Você pode explicar para a gente, em poucas palavras, a fisiologia da coisa em si? É assim, como a gente falou no primeiro vídeo, né? Existem questões, né, neurológicas que envolvem a gente desde que a gente nasce, né? Quando a gente nasce, uma das primeiras coisas que a gente tem contato é o olfato, né? Meio que através de uma questão de sobrevivência, a gente inala, né? As primeiras porções de ar e aquilo ali vai fazer a gente sobreviver. Decorrência desse nascimento, a gente começa a provar certas substâncias que a gente acha muito boa. Leite materno, né? A gente não quer se afastar do seio, mas há essa, né? Lembrando aqui questões do Winnicott e da Melanie Klein, né? Há essa ruptura, né? E a gente vai gravando mentalmente todas essas sensações, né? Que são sensações bem marcantes no desenvolvimento humano.
Um dia a gente prova o açúcar, que é artificial, é refinado, né? E a gente começa a sentir aquilo como algo bom e começamos a querer provar cada vez mais, até que um dia a gente vira diabético e tem que tomar metformina, não comer aquilo, não comer aquilo outro, evitar carboidrato, etc e tal. Porém, aliás, isso tudo acontece de uma forma quase que natural, né? Acontece, todo mundo tem um parente que é diabético, tem um parente que não pode isso, que não pode comer, isso e tudo. Todas essas questões são questões fisiológicas, neurológicas, né? São doenças e que marcam a vida da gente e nos traz limitações. No caso da droga, no caso da substância, né? O sistema de recompensa ele fica no mesmo lugar, né? Ele fica marcado ali perto da memória, no hipotálamo, né? E no sistema nervoso central, que sem ele a gente não vive. E aí você busca a experiência daquela substância, né? Dependendo do seu perfil, do seu histórico, né? E da frequência daquele uso, né? O cérebro nosso, devido a uma questão de falta daquilo, faz com que você tente buscar aquilo novamente, qualquer substância, né? Gerando isso numa abstinência, numa falta. Na hora que você sente a falta daquilo, o seu cérebro começa a emitir sintomas, né? Esses sintomas não são sintomas simples. Então, é por isso que o dependente busca cada vez mais, em doses maiores, justamente porque sua tolerância está aumentando sobre aquela substância, né? E dependendo da substância, né, ela é muito progressiva e muito, vamos dizer assim, nociva, né? Existem drogas como o crack, que o start dela é muito curto, são de 8 segundos, e aí você já tenta desesperadamente, como todo mundo sabe aí, buscar de qualquer forma, até porque você vai sofrer bastante sem aquilo ali, né? Então é por isso que é difícil evitar a recaída. O nosso cérebro, ele grava isso, né? E neurologicamente falando, você luta contra você mesmo. Então, é por isso que é difícil as pessoas falarem somente assim, ele não para porque não quer, né? Ele usa porque quer, não falta informação, todo mundo sabe que não é tão simples assim, né? Então, o sistema de recompensa, ele é um sistema que, infelizmente, gera esses sintomas e você tem que lutar contra você mesmo e contra esse sistema para que você consiga ter de volta, né, um tempo maior de uso ou então não uso, né, vai depender do tipo de modalidade que você busca tratar, e evite usar e busque o bem-estar. Por isso que é difícil. Por isso que não adianta ficar só julgando moralmente, nem atacando, dizendo que a mãe deu de tudo, que foi falta de pulso, entendeu? Por isso que é importante mapear, acompanhar como que a pessoa lida com questões de experimentação e de uso de substância para que não aconteça o pior depois. Perfeito, Paulo. Paulo, a gente também, enquanto profissional da saúde, a gente ouve muito esse tipo de fala, né? Existe, principalmente vindo dos próprios adictos, né? Existe uma coisa chamada uso e existe outra chamada abuso. Existe essa linha que diferencia o que é uso e o que é abuso? Ou tudo já é um abuso, assim, ou depende da substância? Queria que você falasse um pouquinho para a gente. Bem, isso que você falou é muito interessante, mas assim, quem usa geralmente vai defender de uma forma individual, né? Ele não pode falar pelos outros, né? Então você vai escutar o usuário de maconha falar que usa maconha há 20 anos e não é dependente, né? Você vai escutar o usuário de cocaína dizendo, não, foi só na balada. Isso aí é muito comum, você escuta, né? Tanto em clínica como na rua, nos lugares assim, conversas informais. Porém, não é bem assim, né? Não é, o buraco é mais embaixo. O que é que acontece? Se você usa, né, e acredita, isso eu estou falando de forma individual. Se você usa e acredita que você vai conseguir controlar, já começou a negar um problema que você não sabe como você vai lidar, né? Então, isso é uma característica já do usuário, entendeu? A grande questão é que fatores levaram aquela pessoa
a buscar a droga, entendeu? Que fatores fizeram com que ele permanecesse usando e perdesse o controle usando de forma abusiva, né? Vamos falar das drogas como o álcool, né? Então, assim, tem pessoa que experimenta uma droga e aí na clínica ele chega e fala assim, ó, eu usei uma vez só, não gostei, a minha droga de preferência é tal, e eu usei durante tanto tempo, na hora que eu quis parar, eu parei, né? Eu dou os parabéns para essa pessoa, porque é difícil, entendeu? Eu estou falando que é difícil porque você escuta o paciente, os outros 99,99% falando que é difícil, né? Hum? Eu não estou dentro da cabeça da outra pessoa para saber. E ela está afirmando que não usa, mas que recaiu só 2 vezes. Então, assim, acontece da pessoa mentir bastante, né? E se ela experimentou e começou a usar em demasia, precisa ver se foi só a droga que influenciou, né? Foi só aquela substância que fez ela entrar no abuso e instalar a dependência. É preciso escutar essa pessoa e buscar uma intervenção mais apropriada. Agora eu não acredito muito não quando eles falam assim que só uso e tem um controle, né? Eles mentem bastante, eu estou falando de maneira em geral, muito dentro desse contexto de que a característica principal é buscar repetir a sequência de uso até perder o controle, né? É bem complicado. Certo, perfeito. Na nossa entrevista lá, que eu vou disponibilizar mais tarde, né? A gente está falando aqui da nossa conversa de sábado e tal. A pessoa, tem muitos ainda que ainda não tem acesso ainda àquele vídeo, àquela entrevista. São poucos ainda, né? Mas depois aqui da nossa live aqui no Instagram, eu vou liberar essa entrevista completa com o Paulo, tá, pessoal? Lá no YouTube. Bom, o nosso canal lá é o Portal Educadores Canto Caxingui, tá? Então, quem quiser ouvir com mais detalhes, com mais riqueza aí da vivência profissional do Paulo em relação a essa temática, vocês podem assistir lá o nosso vídeo completo também, lá no canal do Portal Educadores Canto Caxingui, tá bom? Eu estou tomando todo cuidado para não abordar as mesmas coisas que a gente abordou naquele vídeo aqui, né? Então, eu estou tentando levar isso ali um pouco diferente, né? Até para a gente agregar mais informação desse assunto. Bom, Eu tenho, o Paulo, eu tenho uma observação, só um minutinho, assim, às vezes a pessoa pode ir esclarecendo aqui, né? Eu gosto de esclarecer bastante as coisas. Às vezes as pessoas podem ter um parente e carregar uma experiência pessoal diferente do que eu estou falando, só que eu estou procurando falar aqui de uma maneira geral, entendeu? Então, assim, a pessoa pode falar assim, não, meu tio parou quando ele quis. Eu não estou falando de forma individual aqui. Cada experiência, cada ser humano é diferente do outro, entendeu? Então, eu estou tentando trazer informações assim de uma forma geral da população para que a pessoa não se sinta atingida, respeitando a experiência e a visão de que cada um tem da droga ou da substância que seja, entendeu? Então é importante esclarecer que quando eu faço uma fala aqui, é através da experiência clínica, através do conteúdo teórico que eu já tive contato, né? Que também não tem fim, o Ricardo sabe disso, a gente está condenado a estudar o resto da vida, porque são assuntos que demandam muita leitura, muito tempo debruçado em estudos, em artigos. Então não adianta a pessoa achar que a gente é dono da verdade, que a gente está colocando todo mundo no mesmo. Então eu gostaria de esclarecer isso, tá bom? eu posso esclarecimento aí. Ô, Paulo, fala para mim, quais são os principais sintomas de um dependente químico? Né? Se a gente consegue identificar isso claramente. Sei que vai variar de indivíduo para indivíduo, mas acho que existem alguns sinais gerais assim que a gente consegue identificar ou não. Você falou de uma questão moral, que eles começam a mentir muito e tudo mais, mas existem outros indícios, né, indicadores em relação a sintomática. O que? Você está falando em sintomas médicos, psicológicos? Qual é o sintoma que você... Evidências que deixa notório, né? Isso é um dependente químico, isso não é um dependente químico, né? Ah, entendi. É, a característica principal quando se instala a dependência é a crise de abstinência, né? Aí entra o delírio tremens, dependendo da substância e do tempo, né?
Dependendo do tempo de ausência daquela substância, vem a questão do delírio extremis, vem a questão da paranoia, vem a questão de confusão mental, vem a questão de hipersensibilidade, né, a frustrações, ataque de ira, ataques muitas vezes de descontrole emocional. Tudo isso você tem que observar. Não é só bater o olho, entendeu? Mas a crise de abstinência ela é bem característica, né? Porque todos esses sintomas que eu falei vêm muito forte. Então é preciso haver uma intervenção médica, né? A gente não é médico, é preciso esclarecer isso aí também, né? É preciso procurar um hospital, é preciso procurar uma clínica, um ambulatório de saúde mental, é uma crise médica e esse paciente é preciso ser atendido, né? Tanto na rede privada como pública, ele é um paciente de uma emergência psiquiátrica. Então, todas essas questões, elas vão além do nosso, né, arcabouço de conhecimento. Ele precisa passar por um psiquiatra para que seja gerado uma intervenção nesse momento de crise medicamentosa, às vezes, né, e aliviar esses sintomas. Mas se você se refere ao convívio, né, se você se refere ao convívio social e à observação que a gente faz no olhômetro, né? Muito provavelmente esses usuários eles se afastam do grupo, dependendo do grupo não usuário, né? Ele se isola, dependendo do tipo de droga, né? Ele perde bastante peso, dependendo do tipo de droga. E essas características são as principais: o isolamento, né? O distanciamento social, é, o, es- o- dependendo do tipo de substância, a alteração na fala, né? A alteração no comportamento visível, né? Às vezes fica muito agitado. E até a instalação da crise de abstinência, onde é preciso de uma intervenção médica. Mas todos esses sintomas são fáceis de observar. Certo, Paulo. Nossa, estava aqui com uma pergunta na ponta da língua Hum, agora. faltou Fugiu. a. Essa pergunta aqui na ponta da língua e me fugiu agora, né? O que Tá. eu ia te perguntar mesmo, né? Estava relacionado ainda a essa questão de sintomas. Ah, sim, né? Lembrei. Lembrou? Existe, lembrei. É. Existe, a gente pode dizer que as drogas, né, em um determinado nível, elas trazem algum tipo de. Eu sei que eu forçar muito a barra essa pergunta que eu estou fazendo. Uhum. Eu estou fazendo a pergunta como se eu fosse um leigo. Eu sei que a Certo, coisa não acontece dessa maneira, tudo bem? certo. Tudo. A droga, né, ela pode levar a algum tipo de rebaixamento moral, algum rebaixamento do nível moral dos valores, ou perda de valores, ou abrir mão de certos valores e princípios que o indivíduo tem. Ah, entendi. Bem, eu acho que eu entendi. Vamos lá, né? Se eu tiver errado, você me interrompe, né? Bem, eu acho que fazendo assim, contextualizando de maneira geral, a droga já vai ser julgada de maneira moral por toda a sociedade, por maior parte da sociedade, né? Como a pessoa que é vista e se descobre assim socialmente que ele está usando, né, alguma coisa, começam a chamar ele de vagabundo, de sem vergonha, de fraco, né, etc e tal. Não, eu Agora você, estou dizendo do rebaixamento moral do próprio indivíduo, do próprio usuário. Enquanto ah, ele tá. vai usando, ele vai perdendo seus valores, ele vai perdendo princípios, ele vai abrindo mão disso. Não é que ele perde, né? Ele vai abrindo mão disso. Isso acontece, é comum acontecer, ou as coisas vão acontecendo aos poucos, ele vai perdendo isso aos poucos, ou... Queria que você Ah, tá, falasse um entendi. Não, dependendo da situação, eu já escutei de tudo, infelizmente não são coisas fáceis de ouvir, né? Mas só para você ter uma ideia, eu já escutei de um profissional técnico em eletrônica que ele acabou se prostituindo e dormindo atrás de um tambor de lixo na rua Senador Queiroz, ali perto do prédio da Polícia Civil. Começa por aí, né? pouquinho. Um jovem adulto, né, 28 anos, tinha sua profissão em eletrônica até o dia que conheceu uma mulher, uma pessoa que usava e ofereceu e ele experimentou e os dois começaram a usar juntos, né? Isso é uma coisa uma dinâmica que acontece bastante.
E aí perdeu esse controle, se afastou de casa, a mãe desesperada, a família sofre bastante, né? E aí, ele me relatando, não tem nem como você não criar uma empatia, né, um sentimento de preocupação com a pessoa dessa, né? Que tinha sua oficina, trabalhava com a eletrônica, né? Era uma pessoa realizada profissionalmente, almejava voltar, estava em tratamento justamente porque queria voltar a trabalhar, mas durante anos dormiu no meio de ratos, morou na rua, olhou carros, se prostituiu, sofreu bastante, estava tentando ali se recuperar. Mas N situações podem acontecer com a pessoa que entra nesse, vamos dizer assim, nesse contexto da dependência e do abandono total, né, do tratamento e da falta de motivação para sair dela, né? Então, assim, o que acontece é que ela começa a desabar tudo que o ser humano precisa para viver, né? Até chegar até entrar em óbito, né? Triste isso. Isso é uma coisa muito triste. Então é preciso ser falado. E não é uma coisa simples não, como o pessoal fala aí, você escuta, olha lá, tá lá no trem fumando maconha, não para porque não quer, usa porque é um transgressor da lei. Sim, tem essas questões, eu não nego, né? O usuário também não nega, só que não é água com açúcar não, né? Eles acreditam muitas vezes que a polícia chega batendo assim, é a forma que eles enxergam, né? É atender a demanda. Não se pode ver um policial como eu não estou aqui defendendo quem chega batendo, quem chega prendendo o usuário. Mas o policial, ele é um protetor, entre aspas, da lei, né? Ele vai fazer seguir a lei. Ele não está chegando lá com um avental e com ambulância, né? Há reclamações de pessoas que estão ali perto, enxergando, denunciam, né? E isso aí já é um outro assunto para um outro momento. Respondendo a sua pergunta, pode haver sim uma alteração justamente dessa percepção moral, né? E ele fazer tudo o que você imaginar de ruim, que até aquele momento para ele, né? Isso, fazendo um adendo aqui ao seu comentário, quando não há comorbidade psiquiátrica. Então, assim, o que eu estou falando, o que é uma comorbidade? Um paciente bipolar, usuário. Um paciente borderline, usuário. Um paciente diagnosticado com esquizofrenia, etc. e tal, usuário. Isso é uma outra complicação, isso é um outro fator que precisa ser enxergado, né? Que vai de encontro ao que você perguntou sobre o que pode acontecer de alteração moral, né? Esses últimos casos que eu falei aí, você, enquanto psicólogo, imagina o quanto que não é complicado. Sim, com certeza, Paulo. Paulo, dá para a gente ir encerrando aqui, né? Para a gente já finalizando, né? Para não tomar o seu tempo, porque eu sei que você abriu um espaço aí na sua agenda de atendimento, né? Para Uhum. ajudando aí com esse conteúdo, Claro, claro. tá bom? Pessoal, fiquem tranquilos, amanhã o Paulo vai voltar aqui com a gente, vai conversar novamente, a gente vai aprofundar mais algumas questões, né, que estão relacionadas no mesmo horário, né? Então será às 11 horas. Eu preciso falar com você depois da live aí, a gente vai conversar sobre o horário, mas tudo bem. Tá Tudo bem, confirmado para amanhã. Eu só vou tudo precisar bem, falar com você depois, mas em off a gente conversa. tudo bem, tranquilo. A gente vê direitinho. Tá bom. Bom, se não conseguir, a gente tem material de sobra, né? Não, a gente vê direitinho. Fica tranquilo, para mim é um prazer participar, né? Espero estar contribuindo, mas pode concluir aí. Tudo bem. Bem, gente, gostaria de estar aqui agradecendo ao Paulo, né, a sua participação aqui hoje, né, colocando aí os cuidados, as problemáticas relacionadas à dependência química. Foi muito bom, né, esse bate-papo de hoje. Já foi muito bom o bate-papo de sábado, né? E amanhã a gente dá continuidade, certo? Pessoal, gostaria de deixar um recadinho aqui aos parceiros, às empresas. Invista no jovem aprendiz, né? Invista aí naqueles que são considerados
futuro aí da nossa sociedade. A gente está falando de uma problemática aí, tá? Que é a dependência química, e nós sabemos que o mercado de trabalho, a força de trabalho, é um fator aí preponderante, muito importante aí para estar prevenindo, né, os jovens, ou retirando os jovens desse mundo da dependência química. Tá bom, gente? Então, invistam aí nos jovens, nos adolescentes, contrate um jovem aprendiz, certo? E, Paulo, se você deixasse aí seu telefone para contato, né, seu celular, fala aí bem devagarzinho, Ah, certo? tá. Vamos lá. Meu celular e o WhatsApp, né? O mesmo número, 011 9938 25974. Meu e-mail é paulo5823 @hotmail. Pode enviar perguntas, estou à disposição aí. Tá certo. Gente, muito obrigado. Paulo, muito obrigado também pela sua participação. Tá certo, gente? Até amanhã na nossa próxima live. Webinar Certo. CIPAT 2020, cuidados em tempos de pandemia. Tchau, tchau, pessoal. Um Tchau, tchau. Um abraço. abraço. Tudo de bom.